Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós estamos no mês de missões não, no mês de ação social, e por isso esse é o nosso tema. Quem é o meu próximo? A gente está tendo a oportunidade de exercer esse ministério de ajuda, de apoio a alguém que tem necessidade, e há muitas maneiras de fazer isso. Nossa igreja, por exemplo, o Ministério Acordar, que é um ministério social de nossa igreja, vai completar 10 anos agora no final do mês. Nós temos a campanha dos panetones e temos mais uma campanha de panetone também. A igreja, ou o projeto que vamos apoiar agora em janeiro, em uma viagem missionária que faremos até o Vale do Ribeira, o pastor lá daquela comunidade, ele está fazendo uma campanha de entrega de panetone, e eu vou deixar também essa dica para vocês, tá bom? Ele falou que ele precisa de 300 panetones para entregar na escola das crianças, mas já conseguiu 150. Então só falta 150 panetones. Quem sabe você também não gostaria? Eu vou deixar depois o Pix da empresa. O Pix é direto na empresa de panetones, e você pode já passar para ele. Mas são maneiras como nós podemos contribuir e abençoar o nosso próximo. Hoje pela manhã já falamos sobre esse tema. Quem é o nosso próximo? E nós falamos em Jeremias, num texto que eu gostaria de ler novamente. Não o mesmo texto da manhã, mas um texto subsequente ao que lemos. Nós lemos em Jeremias capítulo 4, mas antes de ler, vamos pedir para as crianças, não é? Acompanharem a Marinalva. Vamos lá, onde é que estão essas crianças? Enquanto os irmãos vão abrindo aí em Jeremias, capítulo 4, versículo 29, é o texto que a gente vai ler, tá bom? Olha as crianças, como elas são lindas, não é? Muito bem, nós temos um projeto infantil muito lindo, e vocês são muito lindas mesmo, tá bom? Continuem sendo lindas assim. Ok, você que é pai, mãe, confia nas nossas professoras, que elas vão fazer um bom trabalho, como sempre, não é? Muito bem, irmãos, então estávamos dizendo que vamos ler Jeremias capítulo 4, versículo 29, Jeremias capítulo 4, versículo 19, e a gente vai ler então agora até o versículo 26, ok? Jeremias capítulo 4, começando aqui do 19 e daí para frente, ok? Diz assim o texto: Ah, meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, num só momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira? Terei de ouvir o som da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu tinham fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, e diante do furor da sua ira. Esse é um texto bem difícil, nós temos até dificuldade de falar um amém aqui nesse texto, porque é uma coisa que não é muito boa de acontecer, né? Quando a gente não fala amém, a gente então costuma falar misericórdia. Vamos falar misericórdia? Misericórdia. Mais uma vez? Misericórdia. E o misericórdia tem muito sentido, porque realmente esse é um texto para a gente clamar misericórdia mesmo. Eu nem sempre falo amém, né? Quando eu leio a Bíblia. Às vezes eu falo misericórdia, e a gente às vezes precisa falar misericórdia. E esse é um desses textos. O capítulo 4 de Jeremias, ele tem como tema a invasão babilônica. A invasão babilônica, ela vai acontecer daqui uns 20, 25 anos, mais ou menos, depois que Jeremias pregou este sermão. Então Jeremias prega um sermão que prenuncia e anuncia
a invasão dos babilônios. Vai ser uma invasão muito difícil, eles vão cercar Jerusalém, Jerusalém vai passar muita fome, o cerco de Jerusalém vai durar 2 anos, e o povo vai viver dentro de Jerusalém, sem poder buscar nenhum suprimento, por 2 anos. O texto diz que nesses 2 anos acabou completamente o alimento, muita gente fugia de Jerusalém para tentar escapar, e eram pegos pelos babilônios e eram mortos por eles. O texto diz que teve pessoas que mataram e cozinharam crianças, inclusive, para comerem, porque realmente a situação do cerco era terrível. E nesse tempo, então, Jerusalém iria sofrer, e Jeremias já está prenunciando o cerco. Ele está dizendo que isso vai acontecer, ele está falando sobre essas desgraças que hão de acontecer. Eu já falei hoje para vocês de manhã que a guerra em si, na verdade não houve uma guerra, né, entre Israel e Babilônia, isso, de fato a guerra não aconteceu. Os babilônios simplesmente entraram em Jerusalém e tomaram conta de tudo, e por isso não foi assim uma matança. A matança aconteceu muito mais antes, né, pelo processo como um todo, do que propriamente na guerra. E Jeremias está prenunciando toda essa desgraça. E Jeremias, ele já tinha feito uma interferência no texto, né? Não vou citar aqui agora o texto, mas nesse sermão onde ele descreve, começou no capítulo 4, versículo 5, ele vem descrevendo então a destruição, a morte do cerco e da guerra entre Israel e Babilônia, e quando ele está fazendo toda essa descrição, ele então interfere na descrição que Deus está fazendo, e ele anuncia, ele fala algo de si. Ele já tinha feito isso antes, foi uma interferência muito infeliz. Numa dessas quartas-feiras eu falei sobre essa interferência, a primeira interferência no sermão. E agora ele faz uma segunda interferência, e essa até um pouco mais longa. E essa interferência então começa no versículo 19. Quando Jeremias, e não é a primeira vez que Jeremias faz isso, ele vai fazer isso durante muitas vezes no seu livro, Deus está falando e Jeremias então ele entra no meio e ele coloca algo de si, falando sobre seu sentimento, fazendo uma lamentação pessoal, e é o que Jeremias faz. Ele faz aqui uma lamentação pessoal a respeito daquilo que ele está ouvindo, daquela desgraça toda, e aí ele lança um clamor, pedindo misericórdia, e dizendo como aquilo o abate, como aquilo o entristece. Hoje pela manhã nós falamos então sobre a primeira parte dessa interferência de Jeremias, e nós chamamos a interferência de Jeremias de um sofrimento profético. O que é um sofrimento profético? É quando o profeta ele sente aquilo que só vai acontecer no futuro. Então a guerra não está acontecendo. Jeremias ele fala da guerra e ele começa a sofrer o golpe da guerra. Ele usa, e nós falamos hoje pela manhã na expressão golpe sobre golpe, como se ele estivesse sentindo os golpes da guerra. Mas a guerra não aconteceu ainda. E Jeremias só está prenunciando, mas muito mais do que pregando, ele está vivendo aquilo. E ele está sentindo as dores. Ele chega a dizer que ele se contorce de dores. Ele começa falando do meu coração. E ele fala aqui 4 vezes, o meu coração, o meu coração, o meu coração, como se ele estivesse tendo um infarto aqui, não é? E ele diz que ele se contorce. Esse sofrimento do profeta é um sofrimento profético. A guerra não está acontecendo. De fato, Jeremias, que não pecou, né? Ou pelo menos não é ele exatamente o alvo de Deus. O alvo de Deus é o povo de Judá, e Jeremias então ele está sofrendo pelo povo, no lugar do povo. A gente pode até dizer assim, o povo está tranquilo, para o povo está tudo bem, está tudo certo, está todo mundo vivendo suas vidas, mas Jeremias está sofrendo. E hoje pela manhã nós falamos que esse sofrimento profético é uma maneira como Deus trabalha em nossas vidas, ou seja, ele nos dá um sofrimento por antecedência, para evitar o sofrimento amanhã. E nós falamos, hoje pela manhã, de que esse sofrimento pode ser tanto pelo nosso pecado, o caminho que a gente está indo não é um bom caminho, e por isso Deus nos faz chorar hoje, para não chorar amanhã. Jeremias chora para que o povo não chore. Infelizmente, a gente já conhece a história, e não deu certo. Jeremias ele chorou muito, sofreu muito, mas não deu certo. O povo continuou no seu mau caminho, e a guerra que Jeremias estava tentando evitar, aconteceu mesmo, e por fim, tudo que ele prenunciou aconteceu de fato. Mas Deus está avisando, e está dando uma chance para o povo, para evitar que o pior aconteça. Esse sofrimento, como vimos hoje, é um sofrimento profético. Então, você sofre hoje, ou Deus te dá um sofrimento hoje, você chora hoje,
para não chorar amanhã. E a dor de amanhã é uma dor muito pior, é bem verdade. Hoje pela manhã falamos sobre essa dor de Jeremias e nós usamos os versículos 19 até o 22. E Jeremias, hoje pela manhã dizemos, ele sofre uma dor emocional, ele sofre uma dor física, ele sofre uma dor de perda e ele sofre uma dor social, ou seja, ele sofre em nome do seu próprio povo. Então Jeremias sofre. E ele realmente é um grande sofredor. Até hoje a gente conhece Jeremias como o profeta chorão, não é? Porque foi o jeito como Deus trabalhou na vida dele. Talvez ele fosse mesmo uma pessoa muito emotiva, talvez ele fosse ansioso, e na sua ansiedade, Deus usa essa característica para falar para o povo através da vida dele, através de sua própria ansiedade e do seu próprio sofrimento. O sofrimento de Jeremias, então, é um sofrimento profético. E o que faz o sofrimento de Jeremias ser profético? Primeiro, porque ele é um prenúncio. A guerra não está acontecendo, ela ainda vai acontecer, mas por ser um prenúncio se torna profético. Então quando Jeremias está sofrendo e está lá com aquela agonia, todo mundo segurando, o que está acontecendo, Jeremias? E aquele sofrimento, e as pessoas que o conhecem vendo aquele sofrimento, aquela agonia, aquela dor, e ele não consegue ficar quieto, ele grita de angústia, e aquele sofrimento, o povo deveria olhar para aquilo e dizer, meu Deus, isso vai acontecer comigo. E é essa a ideia de Jeremias, que as pessoas olhassem para ele e dissessem, isso vai acontecer comigo um dia. Se eu não tomar cuidado, se eu não mudar o meu caminho. O profeta, então, ele é um prenúncio, é uma profecia, de verdade, né? De fato, é uma profecia que Jeremias está fazendo, mas não só porque Jeremias fala da dor humana, a dor que as pessoas vão sentir. De fato, eles vão sentir muita dor, a dor da fome, porque os babilônios vão cercar Jerusalém, vão sentir a dor da espada. Não foram muitos os que morreram pela espada, foram 70 pessoas que morreram, de fato, porque o Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, ele não teve guerra, então ele não teve chance de matar ninguém. Ele simplesmente entrou e viu o povo estava tudo ajoelhadinho, esperando, e ele simplesmente foi lá e tomou posse do que tinha que tomar posse. E o rei ele ficou muito angustiado, mas como não matou ninguém? Ele, na cabeça dele, alguém tinha que morrer. Então ele selecionou a esmo, você, 70, colocou na praça e matou os 70. Vamos concordar, embora seja uma coisa horrorosa, mas muito menos do que seria numa guerra aberta. Se fosse uma guerra aberta, teria acontecido uma verdadeira chacina, não é? Mas muitos tiveram que sentir a dor da espada. E Jeremias já sente isso hoje. O povo deveria olhar para Jeremias e pensar, meu Deus, se esse é o meu destino, então eu preciso mudar o meu caminho. E hoje pela manhã nós falamos uma verdade muito importante. Quando eu sofro por antecedência, Deus está me ajudando a mudar o meu caminho, para que amanhã eu não sofra uma dor pior. Mas é mais ainda, quando eu estou sofrendo por alguém que eu amo, e que eu sei que está no caminho errado, essa minha dor também é um testemunho, para que a pessoa olhe para mim, que a minha lágrima seja uma forma de evitar que essa pessoa também chore suas próprias lágrimas, e muitas vezes pior do que a minha lágrima. Jeremias então está sofrendo essa dor, esse sofrimento profético. O profeta sofre como homem, mas Jeremias também sofre como Deus. E aí está uma beleza adicional do texto de Jeremias. O texto de Jeremias já seria bonito se a gente parasse no que falamos hoje pela manhã. Mas o texto de Jeremias tem mais. Jeremias não sofre só como homem, ele sofre como Deus. Ou melhor, Deus sofre através de Jeremias. Ele não quer mostrar que as pessoas estão sofrendo, porque o pecado também provoca um sofrimento em Deus. Não sou só eu que sofro com o pecado, Deus também sofre com o pecado. Ele sofre com a minha ingratidão, ele sofre com a maldade do meu coração, ele sofre porque ele vê que aquilo que ele criou para algo diferente está seguindo um caminho que não é bom. Ele sofre como um pai sofreria quando encontra o seu filho numa situação horrorosa, por exemplo, caído numa sarjeta, ou apanhando de outras pessoas, ou vivendo uma situação deprimente, algo que não foi ensinado na sua casa, no seu lar. Deus é um pai que sofre com isso. Ele também sente a dor. Deus sofre e o nosso pecado provoca sofrimento em Deus. E Jeremias não apenas expressa o sofrimento humano, mas ele também expressa o sofrimento de Deus. Na primeira sessão, a que lemos hoje de manhã, nós falamos sobre o sofrimento humano, mas eu queria falar hoje sobre o sofrimento de Deus nos olhos de Jeremias. A lágrima que Jeremias derrama
também é a lágrima de Deus. E eu quero hoje falar sobre a lágrima de Deus. Deus está sofrendo e Jeremias expressa o sofrimento de Deus. Ele mostra isso. Primeiro ele falou do sofrimento do homem, mas agora ele vai falar do sofrimento de Deus. E qual é o sofrimento de Deus? Por que Deus sofre? Entender por que Deus sofre, nós precisamos então começar no versículo 22. Primeiro motivo pelo qual Deus sofre. Deus sofre, palavras do próprio Deus, porque o meu povo está louco. O meu povo está louco. Se tem uma coisa que Deus não gosta é de ver o seu povo agindo como um louco. Como gente insana. Porque o pecado faz isso com a gente, não é? O pecado faz você agir como um louco. O egoísmo, a maldade, aquilo que a fantasia que a gente tem dentro do coração da gente, leva a gente a perder o senso, perder o juízo, perder a razão. Parece que nosso senso de valores muda, fica invertido e a gente começa a agir de uma maneira insana. Deus fica muito, muito, muito triste com isso, quando vê o seu povo louco. Deus colocou uma mente bonita na gente, uma razão. E a gente tem que usar essa razão para o bem. Deus não gosta que o seu povo fique enlouquecido, que não tem essa capacidade de entender a realidade. No verso 22, o meu povo está louco. Segundo motivo ainda no verso 22, o meu povo não me conhece. Não me conhece. Uma das coisas que provoca sofrimento em Deus é o fato de que seu povo não o conheça. De quem estamos falando? Não sabe quem é Deus. Deus quer ser conhecido. Deus se revela. Na palavra dele nós temos a revelação dele. E Deus passou milhares de anos se revelando ao homem, se mostrando ao homem, para que o homem o conhecesse. E agora ele tem que admitir que simplesmente o seu povo não sabe quem ele é. Que coisa triste para um pai quando o filho não o conhece, não é verdade? Meu filho, como assim? Não é assim que eu sou, não é assim que eu penso, não faz parte do meu valor. E simplesmente o filho não o conhece. O filho não conhece o próprio pai. Oséias, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz, até um boi, olha, até o boi conhece o seu possuidor. Falamos sobre ela, inclusive, há não muitos domingos atrás. Até um boi sabe quem é o seu dono. E o meu povo não me conhece. Um boi que não tem entendimento nenhum, sabe quem é o seu dono, e o meu povo não me conhece. Deus fica muito triste quando constata que não é conhecido pelo seu povo. Uma terceira frase utilizada no versículo 22. O meu povo é medíocre, nécio, não é inteligente. Eu tenho que admitir que meu povo é uma ralé. Eu criei para ser o melhor, mas gosta de coisa pequena, coisa suja. Parece que gosta da lama. É isso que vocês gostam de lama? É isso que vocês gostam? Lá em Provérbios, no capítulo 30, né, tem o clamor, a oração da mãe de Lemuel. Lemuel era um príncipe, e a mãe dele faz uma oração bonita. E ela fala para Lemuel, ó Lemuel, Lemuel, o seu filho. E ela começa a falar, meu filho, você é um príncipe. Você foi criado para ser um príncipe. E aí ela começa a dizer, o príncipe não se mete com bebida alcoólica. Então não é dos reis beber. Seja sóbrio, porque você precisa julgar. E quando você for julgar as pessoas, você tem que estar com a mente clara. Cuidado com a mulher para quem você se entrega, porque tem muita mulher idiota nesse mundo, e você não foi criado para se casar com mulher idiota. Irmãos, a oração, e a mãe vai embora, né? É uma mãe falando com o filho, e sabe o que é bonito na oração da mãe? É bonito o fato de que ela valoriza. Você é um príncipe, você foi criado para ser um príncipe. Irmão, Deus nos criou para ser príncipes. E ele fica extremamente triste quando vê aquilo que ele criou para ser um príncipe caído numa lama. Não foi para isso que eu criei você. Você acha que eu te criei para te ver na lama, na sujeira, na pior? Não, não foi para isso que Deus nos criou. Meu povo é nécio, ou seja, parece que gosta de coisa pouca, de coisa pequena. E por fim, ainda no verso 22, uma quarta frase que Deus usa. O coração do meu povo é mau. Deus, que é o próprio bem, agora tem que constatar que o seu filho é mau. Ele é o contrário de mim. É como se fosse meu inimigo.
Como é possível meu filho ser o meu inimigo? Ele ter uma ideologia contrária à minha, uma ideia contrária. Não é nada disso que eu prego, nada, nunca ensinei esses valores e olha, o meu filho seguindo esses valores. Tudo isso provoca a dor de Deus. Tudo isso provoca o sofrimento, a lágrima de Deus. E Deus agora está extremamente triste. E é por isso que o sofrimento de Jeremias é um sofrimento profético. Porque agora ele vai mostrar em si mesmo o sofrimento de Deus. Eu vou mostrar para vocês como Deus está sofrendo. E aí então ele coloca isso na sua própria vida. Ele expõe. O texto, nós já lemos a primeira parte, fala disso de maneira física. Realmente ele viveu fisicamente o sofrimento, sentiu dores, ele realmente se contorceu, como ele diz, o coração dele começou a bater forte, e ele teve dores físicas de fato. Mas agora ele vai falar das dores de Deus, as dores espirituais. Por que Deus está tão triste e qual é a dor de Deus? Para entender a dor de Deus, que começa no versículo 23, vale a pena ler novamente, versículos 23 até o versículo 26, Deus falando através de Jeremias, e vamos tentar entender aqui a dor de Deus, e olha o que Deus diz: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz, olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam, olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu tinham fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Eu não sei se você captou aqui a ideia do texto de Jeremias, mas tem um segredinho aqui no texto de Jeremias, e talvez os mais inteligentes conseguiram pegar a ideia, ou aqueles que já leram bem a Bíblia, ou aqueles pelo menos que já tentaram ler a Bíblia muitas vezes, que nem eu, que já tentei muitas vezes, começando em Gênesis, mas que parou no meio de Êxodo, porque ficou muito chato em Êxodo. Ah, não, fica muito... Êxodo, vamos pular, né? E aí você vai correndo as páginas para voltar para a história, não é isso? Mas você começou em Gênesis muitas vezes. E você parece que esse texto tem alguma coisa a ver com Gênesis. Ele é meio um texto que fala da criação. E a gente já começa percebendo isso porque a expressão a terra era sem forma e vazia. É uma expressão usada no Gênesis. E de fato, Jeremias replica aqui o texto do Gênesis. Só que é um Gênesis ao contrário. Ao invés de Deus estar criando, ele está descriando, digamos assim, né? Ele está destruindo. Ao invés de estar fazendo, formando, Deus está deformando. Aquilo que ele criou, agora ele está tendo que deformar, descriar de fato, e é por isso que Deus está triste. Deus está triste porque ele está fazendo o contrário daquilo que ele deveria fazer. Deus é um Deus criador, e todo mundo sabe disso. E o próprio Deus agora está assim, meu Deus, mas eu sou criador, como é que eu vou destruir? Eu que sou um criador? É isso que deixa Deus chateado. Você está me obrigando a fazer o contrário do que eu tinha que fazer. Eu tenho que criar, eu não tenho que destruir. Eu não tenho que fazer desaparecer, eu tenho que fazer aparecer, porque essa é a ideia de Deus. É para isso, e é isso que ele gosta de fazer. A alegria de Deus é realmente criar. E agora Deus está triste, porque ele precisa descriar. Não sei se essa palavra existe, mas os irmãos entendem bem, porque não é exatamente destruir, é descriar de fato, fazer o contrário da criação. E o que Deus faz? E olha o que entristece Deus. Primeiro, Deus entristece porque ele agora está provocando a inexistência. Deus ele quer provocar a existência. Não havia nada no Gênesis. E aí Deus ele começa a criar e as coisas começam a aparecer. Agora Deus diz no versículo 23, olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. A última vez que Deus tinha olhado para a terra e tudo era sem forma e vazia, ele tinha criado o universo. Agora ele olha tudo sem forma e vazia e ele faz o quê? Resposta, ele não faz nada. Na verdade a terra é sem forma e vazia porque Deus, na sua ira, provocou isso. Foi Deus que na sua ira levou a terra para a inexistência. Ele fez aquilo que ele não queria ter feito. Deus que é o Criador, ele age de forma contrária à criação, tirando a própria existência, tirando a beleza. Veja o que o pecado provoca, não é? Aqui é a ideia de uma dor de Deus que é obrigado a fazer algo contrário àquilo que ele queria fazer.
E é por isso que ele está triste, e essa é a ideia da dor de Deus, é isso que Jeremias está tentando anunciar. Segunda coisa que Jeremias diz: Deus apaga a luz, no verso 23. Olhei para os céus e não tinham luz. Porque lembra que no Gênesis a segunda coisa criada foi a luz. E agora Deus olha e não há luz. A última vez que Deus tinha olhado e não tinha luz, ele criou a luz. Agora Deus olha e não tem luz. Por quê? Porque ele mesmo apagou a luz na sua ira. O último versículo que lemos fala sobre isso. É o furor da sua ira. Na sua ira ele desfaz aquilo que ele fez. Aquilo que ele teve tanto prazer em fazer, agora ele se vê obrigado a desfazer. Ele apaga a luz. Mas como é que Deus pode apagá-lo? Deus não pode apagá-lo. Gente, isso não existe, não funciona. Não tem o menor sentido. Porque ele é luz. Como é que Deus, que é a própria luz, e quem disse que Deus é luz foi o apóstolo João, né? Quem já leu a primeira carta de João, encontrou as expressões: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então como é que a própria luz trabalha para criar treva? Isso não funciona, isso não tem sentido. Deus está sofrendo, e esse é o problema. Não há treva nenhuma em Deus, e no entanto quando ele olha, ele vê a treva. É como se ele próprio tivesse que criar a escuridão. Como é que ele pode criar a escuridão? Não há sentido. Terceira coisa que provoca a tristeza de Deus: Deus estremece aquilo que é inabalável, aquilo que é fixo. E no verso 24 diz: olhei para os montes e eis que eles tremiam. Deus não criou monte para tremer, Deus criou monte para ser fixo. Os montes na Bíblia são os símbolos da eternidade. É por isso que os montes, né? Olho para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem da eternidade, porque os montes são eternos, eles são fixos, eles não se abalam. Aliás, nós gostamos de cantar uma música que diz, né? Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam. De fato, Deus cria os montes para não se abalarem, mas agora quando Deus olha para os montes, eles estão tremendo. Como é possível Deus criar um monte que treme? O monte não pode tremer, não é do monte tremer. Se o monte está tremendo, alguma coisa está muito errada. Olhei para os montes e eis que tremiam. Ou seja, os verdadeiros símbolos da eternidade neste mundo, de repente, por obra de Deus, começam a passar. Aquilo que Deus criou para permanecer, aquilo que Deus criou para ser eterno, de repente começa a passar. Não é mais nada. O que aconteceu? Está desaparecendo. E um quarto e último, um quarto sofrimento de Deus, eu quero enumerá-los em número de 5. Deus cria a solidão. Ele diz: olhei e eis que não havia homem nenhum. Uma vez Deus olhou para a natureza e viu que não tinha homem nenhum. Você deve lembrar disso. Mas está faltando algo. E aí o que ele fez? Ele cria o homem. Pois agora ele olha para a natureza e cadê os homens? Não tem homem. E sabe por que não tem homem? Porque ele acabou com os homens. Não tem mais homens. Olhei e não havia mais homem nenhum. O próprio Criador do homem, agora, ele mesmo provoca o fato de não ter mais homem nenhum. Não foi o próprio Deus que criou o homem e que achou que não era bom que o homem vivesse sozinho? Aí eu vou criar alguém para ficar junto com o homem, para estar junto com ele, para andar com ele. Agora Deus se vê obrigado a não ter mais homem nenhum, a descriar o homem, e ele olha então para a terra e não existe mais nenhum homem. Da primeira vez não tinha ninguém, mas ele criou. Agora tinha. E foi ele quem esvaziou a terra dos homens. E por fim, Deus, ele gera a infertilidade. A infertilidade. Deus criou uma terra fértil. E ele criou as coisas no mundo para se multiplicarem. Aliás, quando ele terminou a criação, ele disse exatamente isso: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Foi uma ordem de Deus. Multipliquem-se. Ele criou algumas coisas, mas ele deu uma ordem para que essas coisas se multiplicassem, e elas estão se multiplicando por ordem de Deus, por uma energia que vem de Deus, uma força que vem do próprio Deus, e Deus deu essa ordem. E agora Deus olha, e o que acontece? Olhei e eis que a terra fértil era um deserto. Deus tinha dito para a criação: frutifica, multiplica.
Mas agora é como se ele tivesse dito para a criação: para de multiplicar, chega. E aí a multiplicação foi diminuindo, diminuindo, a fertilidade acabou, até o momento em que o deserto tomou conta de tudo. Sofrimento de Deus. Jeremias está vivendo exatamente esse sofrimento. A profecia de Jeremias é poderosa e o sofrimento dele é profético. E agora a gente pode entender por que o sofrimento de Jeremias é profético. Porque não é só uma questão de expressar sentimentos humanos, como falamos hoje pela manhã. Não é só uma questão de dor que fosse no coração, na alma, uma dor psicológica, uma dor emocional. Não, é a dor do próprio Deus, é uma dor espiritual. Deus tem uma dor espiritual quando Ele olha para o homem e vê que o homem está dominado pelo pecado. O pecado é um problema enorme para Deus. As consequências do pecado sempre vão provocar infelicidade no homem, sempre vão desagradar o homem, mas acima de tudo também vão desagradar a Deus. Talvez desagradar o homem é o menor dos problemas. O grande problema do pecado é que ele desagrada a Deus, provoca tristeza em Deus. Deus não tem prazer no pecado, e essa é uma mensagem importantíssima na palavra de Deus. É impossível você cometer um pecado e agradar a Deus, porque Deus não se agrada disso. Ele fica triste, ele sofre de fato. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19 dizem: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Deus tem prazer na misericórdia, Ele não tem prazer no pecado. Deus não tem prazer na sua ira, Ele não gosta de agir com ira. E agora Deus está se vendo obrigado, é como se Ele dissesse: gente, eu não gosto de fazer isso. Quando vocês vão entender que eu quero fazer uma coisa diferente na vida de vocês, eu tenho outro plano, eu tenho outra ideia, o caminho é outro, não é esse que vocês estão seguindo, eu não estou gostando do jeito como eu mesmo estou agindo. Não tem prazer na ira. A alegria de Deus, segundo Miqueias, é salvar, é perdoar, é restaurar. É lógico que eu estou falando aqui para os irmãos como se Deus tivesse um problema, não é? Vamos deixar bem claro que Deus não tem problema nenhum. E dentro, na cabeça dele está tudo muito certo. E eu quero mostrar como é que na cabeça dele essas coisas se resolvem. Como Deus resolve esse problema? Ele é obrigado, por causa do pecado, a agir de uma forma como ele não gostaria. E agora Jeremias vai mostrar isso com o seu próprio corpo. A lágrima de Jeremias é a lágrima de Deus. Então, como é que Deus resolve este problema? Qual é a solução de Deus? A solução de Deus, irmãos, é a dor profética de Jeremias. Sabe o que Jeremias faz? Jeremias mostra para o povo, com a sua própria vida, que Deus não está gostando do caminho do povo e que o povo precisa mudar. Ele encarna a dor do povo. Ele assume, recebe a dor do povo. É como se Deus jogasse a dor do povo inteiro nas costas de Jeremias. Ele sofre como homem, e falamos isso hoje pela manhã, e sofre como um Deus. Logicamente, uma versão humana de Deus. Mas ainda assim uma versão de Deus, porque ele anuncia exatamente o ponto de vista de Deus do sofrimento. Aquilo que desagrada a Deus, e ele sofre também por isso, como homem e como Deus. Eu acho que os mais espertos já sabem onde eu estou querendo chegar, não é verdade? Vocês já devem conhecer alguém que sofreu como homem e que também sofreu como Deus. E aqui está a solução de Deus para o problema do pecado do homem. A solução de Deus é a dor profética. Assim como Jeremias encarna a dor de seu povo e a dor do próprio Deus em si mesmo e mostra isso para o povo, nós também temos alguém que encarnou as nossas dores, que recebeu as nossas dores. E quando nós olhamos para Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos a mesma coisa. Ele sofreu a minha dor física, mas também a minha dor espiritual. Os olhos de Jesus são preciosos, porque eles não apenas vertem a minha lágrima humana, mas eles vertem também a lágrima de Deus. A cruz de Jesus Cristo não é apenas a minha dor, mas é também a dor de Deus. Deus está falando através de Jesus: eu sofro nesse nível, é assim que eu sofro. Quando eu vejo vocês distantes, quando eu vejo vocês ingratos para comigo,
Quando vejo que vocês não estão no meu caminho, é assim que eu sinto, é isso que eu sofro. Esse é o nível e o tamanho da minha dor. Cristo sofre nossas dores e recebe em si mesmo a consequência do nosso pecado, para que através do seu sacrifício nós tenhamos a cura. Então eu posso dizer que o sacrifício de Cristo é um sacrifício profético também. Profético no sentido de que Cristo recebe toda a nossa dor. Como Jeremias. Jeremias aqui é uma espécie de tipo de Jesus Cristo, que recebe em si mesmo essas dores e anuncia essas dores para o povo. Assim também eu olho para Jeremias, mas eu vejo nele uma profecia de alguém muito mais importante, do nosso Senhor Jesus Cristo, que recebe nossas dores. É assim que Deus resolve seus problemas. Eu não quero agir deste modo. Não quero descriar aquilo que eu fiz. Não quero acabar com aquilo que eu criei. Então o que eu faço? Deus ele vai mostrar para nós a sua própria dor. Eu vou mostrar para vocês a minha dor. Eu vou mostrar como é ruim para mim conviver com o pecado. E quando vocês virem isso, vocês vão mudar a vida de vocês. O povo de Jeremias não mudou. Mas eu entendi. Eu fiquei feliz quando li o texto e disse a Deus, Deus, eu entendi. Esse povo não entendeu Jeremias, mas eu entendi Jesus. Eu entendi o que Jesus estava fazendo por mim. Eu entendi a lágrima que ele derramou. Eu entendi e aqui eu estou. E eu tenho certeza que quando você recebeu Cristo no seu coração, você entendeu o que ele fez por você. De alguma forma, Deus ele se manifestou em Cristo, para que você pudesse ver o sofrimento de Deus, um sofrimento profético. Profético. Por quê? Porque através de Cristo, Deus está providenciando uma forma de curar o nosso pecado. Cristo não é algo que está no passado somente, né? Vamos olhar para o passado. Não, Cristo sofre também pelo futuro. Jeremias não sofreu por causa do futuro. A época de Jeremias não tinha guerra, mas ele sofre antecipadamente a guerra. Aqui do mesmo modo, a guerra que Deus mesmo provocaria, não é verdade? Pois muito bem, Cristo antecipadamente sofreu por mim. Quando as pessoas olhavam para Jeremias com aquela dor toda, aquele sofrimento todo, aquela agonia toda, eles deveriam ver, olha, esse é o meu destino, se eu não mudar de vida. E quando eu olho para Jesus, naquela cruz, eu posso pensar a mesma coisa. Esse é o meu destino se eu não mudar de vida. Deus está anunciando isso para nós. Ele está nos dizendo através de Cristo. É isso que vai acontecer com vocês. Esse é o ponto máximo da distância que vocês teriam de mim, se vocês se afastarem de mim. E através de Cristo, nos convidando a retornar a Ele. Cristo sofre profeticamente por nós, recebendo nossa culpa, nosso pecado, nossa dor, para que nós não precisássemos passar por essa dor, que a gente pudesse ter chance de mudar de vida, enquanto ainda é tempo. Talvez daqui 20, 25 anos eu tenha que encarar Deus, mas o tempo é hoje de entender o que Cristo está fazendo por mim, recebê-lo em meu coração, e assim, encontrar em Cristo a cura para aquilo que desagrada a Deus. Deus não quer o meu mal. Ele mostra isso através de Jeremias. Eu não quero fazer o mal a ninguém. Não quero destruir ninguém. Não quero provocar mal, não quero descriar aquilo que criei. Pelo contrário, eu quero criar coisas novas. Quero fazer desse mundo um novo céu e uma nova terra. Deus quer continuar criando, Ele é o Criador e Ele quer continuar fazendo isso. E Ele quer continuar fazendo isso na minha vida, e é isso que Ele está dizendo. E Cristo é a grande prova disso. Ele recebe nossa dor para que nós não precisemos passar por ela. Ele é o aviso. Esse é o aviso. Está vendo a ingratidão, a lágrima, o choro? Está vendo o sangue derramado? Esse é o aviso. Tomem cuidado. Tomem cuidado e mudem de vida enquanto é tempo. Profeticamente, Ele recebe nossa dor para que nós pudéssemos receber a sua justiça.